Marcelo Magalhães, você sempre é o primeiro a entrar na live. Hare Krishna, bom dia. Tá em Nova Gokula? Ontem tivemos um baita festival aqui no Rio, também. Certamente, em Nova Gokula também a festa foi bem legal. Temos aqui também a turma já entrando pelo nosso Instagram. Som e vídeo bons. Obrigado, Senhor. Obrigado, Marcelo. Vamos com tudo. Sexta-feira, dia 14 de março de 2025. E a gente vai estudar aqui o Srimad Bhagavatam. Não é isso? Essa nossa jornada diária de estudos. E hoje com bateria carregada no 220, que foi festival de ontem, né? Festival de Gaura Purnima, Shri Gauranga Mahaprabhu Ki Jai. Sempre dias muito icônicos, devido à atmosfera que está no ar, a atmosfera que está pairando no planeta, aquela lua maravilhosa e muita força espiritual, né? O nome Chaitanya quer dizer força viva, imagine. Então ontem, o Gaura Purnima foi o dia do transcendental, que celebrou o transcendental aparecimento de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Então aí já viu, né? Bom, vamos lá. Vamos direto ao assunto, que é o terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 19, intitulado A Matança do Demônio Hiranyaksha. Eu vou ler os versos 29 e 30, tá bom? Enquanto eu vou fazendo isso, outras pessoas já vão se conectando. Lembrando que hoje é sexta-feira e, portanto, já vamos dar início ao final de semana. Sempre uma ótima oportunidade da gente manter a conexão com esse cultivo da espiritualidade, né? Através da associação com outras pessoas que também estão nesse viés. Então temos os centros culturais, centros de pregação, os templos, no mundo todo. Então você que está aqui no Rio de Janeiro, sabe que tem lá o templo da ISKCON do Rio de Janeiro, né? O Rio Bhakti Center, com muitas atividades. Inclusive amanhã teremos lançamento de um livro de um querido devoto, Ramaputra Dasa, que inclusive foi quem abrilhantou o festival ontem, palestrando juntamente com a sua esposa, Shri Damodara Devidasi, e o Ramaputra vai estar lançando então um livro sobre Bhakti Yoga. E no domingo também teremos o festival, começa às 3 da tarde, na verdade começa às 10, aliás às 11 da manhã, com o Yoga para Todos. Uma programação extensa, claro, você pode ir o horário que você quiser. E às 3 horas começam os bhajans, são os cânticos devocionais, 4 horas tem a palestra, isso tudo no festival de domingo. Depois Kirtan, Prasadam e assim por diante, né? Então, você é convidado também a estar lá presencialmente participando dessa programação, beleza? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Jaya. Merry Krishna, seja bem-vindo também. Turma aqui também que está conectada através do nosso Instagram. Então vamos lá, verso 29. Etoto pashada vasya shapadyata vasadgatim punakatipaya stanam
prapatsite rajanmabihi. Esse é o verso 29, ele não tem significado, mas vamos lá ver aqui a tradução, né, palavra por palavra, os significados dos termos. Eto, esses dois, to, ambos, parshado, assistentes pessoais, asya, da personalidade de Deus, shapta, shapat, por terem sido amaldiçoados, não é chapati não, tá? Aquele alimento gostoso, aquele pão indiano maravilhoso. Chapat, por terem sido amaldiçoados. Yato, tem ido. Asatgatin, nascer em família demoníaca. Punaha, novamente. Katipa e Aihi, alguns. Stanam, próprio lugar. Prapatsete, voltarão. Ha, na verdade, Janmabihi, após nascimentos. Então, a tradução dada por Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é a nossa boia de salvação, né, gente? Então, é assim, tendo sido amaldiçoados, esses dois assistentes pessoais do Senhor Supremo foram destinados a nascer em famílias demoníacas. Após algum desses nascimentos, eles voltarão às suas próprias posições. Bom, cabe aqui um comentário breve. Então, para isso, eu já vou fazer aqui a minha reverência. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Shri Rupa Sanatana Bhattara Gunata Siddhiva Gopal Bhattada Saragunata Sadhu Goswami Prabhuski Jai Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, o verso foi o Etoto Parshadavasya Shapadyatavasad Punakati Payai Stanam Prapatsete Rajanmabihi. Tendo sido amaldiçoados, esses dois assistentes pessoais do Senhor Supremo foram destinados a nascer em famílias demoníacas. Após algum desses nascimentos, eles voltarão às suas próprias posições. Bom, a maioria de vocês já está acompanhando essa leitura, então, portanto, já sabem do que está se tratando, né? Aqui, esses assistentes pessoais da Suprema Personalidade de Deus se tratam de Jaya e Vijaya, porteiros de Vaikunta. Ok, isso aí todo mundo já sabe. Então, eles foram destinados a nascer em famílias demoníacas. Que papo é esse de famílias demoníacas? Bom, famílias demoníacas, dentro do conceito védico, os demônios são aquelas pessoas materialistas, exacerbadas, que vivem meramente para estabelecerem os seus objetivos de vida, desconectados da verdade absoluta, desconectados do conceito de existência da Suprema de Deus, ou da Suprema Personalidade de Deus. Tá? Eu falo Suprema Personalidade de Deus, diferentemente de Deus, porque como Prabhupada trouxe o conhecimento, né? Revelou o conhecimento contido nas Escrituras, nos Shastras, que enfatizam que existem muitos deuses, ou semideuses, tá? Também, né? Mas que existe a suprema personalidade de Deus, que dá causa a tudo que existe, que dá causa aos diferentes deuses, né? E também aos semideuses. Os semideuses, claro, são os administradores, auxiliam o Senhor Supremo na administração do cosmo material, do plano de existência material, do multiverso material.
Então, esses demônios são seres que vivem, obviamente, só existem no plano material de existência, e eles são assim dissociados do conceito de Deus. Eles, na verdade, eles querem matar Deus, até se possível. Eles ridicularizam Deus, eles se acham o centro da existência. Que a vida tudo que existe é para eles extraírem prazer, e eles querem ser os senhores de tudo, né? Então, claro, no caso de Jai Vijaya, imagine, né, porteiros de Vaikunta, eles vieram nascer no mundo material em famílias demoníacas, tudo por um arranjo da própria Suprema Personalidade de Deus, que sempre está, assim, disposto a transmitir conhecimento através de algum tipo de episódio, alguma lila, um passatempo. Lila significa passatempo. E Krishna gosta muito de executar seus passatempos, ele gosta muito dessa atividade de luta, de combates. E através desses passatempos, ele deixa todo o seu conhecimento sobre a preservação da retidão, do bem, dos valores divinos. É a maneira com a qual ele protege a sociedade humana. Então, foi tudo um arranjo de Krishna para que Jai Vijaya viessem a nascer numa situação, numa família demoníaca, para que se comportassem, aí sim, como demônios bem poderosos, num nível assim, bem acentuado de propostas de vida que abalaram completamente o universo material, tá? E então é isso, né? Mas eles, após executarem como coadjuvantes da lila de Krishna, Jai Vijaya, eles retornariam para a morada suprema, tá? Isso é uma garantia de Krishna, tá? Então, esse primeiro verso, basicamente, tem esse componente, né, de compreensão, né? Jai Vijaya, amaldiçoados pelos 4 Kumaras, consequentemente vem nascer no mundo material, uma condição de demônios, e aí bagunçam com o mundo material. Os semideuses, que são os administradores, ficam atônitos, temerosos, sem condições de combater a ação, no caso aqui de Hiranyaksha, tá? E aí o Senhor Supremo aparece como Varahadeva, um javali místico, fantástico, e dessa forma tem o embate, né, a luta toda, e tudo se desenrola a partir daí, e por trás de tudo isso, muito conhecimento, muita informação para nos socorrer, para que a gente compreenda como é que a gente deve conduzir, qual é a meta da vida, basicamente isso. Vamos para o verso 30. Deva Uchuhu. Aqui, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. E nós tínhamos aqui Maitreya falando. Mas agora só um minutinho, gente. Que a conversa aqui é uma conversa dividida com Maitreya, né? Não é isso? Não, aqui quem falaram, agora os semideuses que vão estar falando. O senhor Brahma falou no verso... alguns versos anteriores, o senhor Brahma que vinha falando.
E agora os semideuses é que estão falando. Então, vamos lá. Deva Uchuhu Namo Namaste Kila Jagya Tantave Istito Grihita Malasatva Murtaye Distya Hatoyam Jagatan Arum Tudas Tvat Pada Bhaktya Vayan Isha Nivritaha. Devaha, os semideuses. Uchuhu disseram Namaha, reverências, Namaha, reverências. Te, a vós, Aquila Yagya Tantave, o desfrutador de todos os sacrifícios. Istito, com o propósito de manter. Grihita, assumistes. Amala, pura. Sattva, bondade. Murtaye, forma. Distya, afortunadamente. Hataha, morto. Ayan, este. Jagatam, para os mundos. Arum tu daha, causando tormento. Tvat pada, a vossos pés. Bhaktya, com devoção. Vayan, nós. Isha, ó Senhor. Nivritaha, temos alcançado a felicidade. Fala aí, eu vivi para contar. Assunção Oliveira, Mário Guerreiro, Lilian Mendes, Claudinha Siqueira, Carla Geraldo, Hare Krishna, todos vocês, Tecnomantra, Bhagavad Bhakti, aqui a turma do Instagram, e vocês aqui que estão, Luiz Rocha, Goulart, bem-vindo. Vamos lá, vamos agora então para esse verso 30, né? A tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Os semideuses disseram ao Senhor: todas as reverências a vós, sois o desfrutador de todos os sacrifícios, e assumistes a forma de javali em bondade pura, com o propósito de manter o mundo. Afortunadamente para nós, este demônio, que era um tormento para os mundos, foi morto por vós. E nós, portanto, ó Senhor, estamos agora à vontade, com devoção a vossos pés de lótus. Vamos ao significado, Srila Prabhupada Ki Jai. O mundo material abrange 3 modalidades: bondade, paixão e ignorância. Mas o mundo espiritual é bondade pura. Nesta passagem se diz que a forma do Senhor é bondade pura, o que significa que ela não é material. No mundo material não há bondade pura. No Bhagavatam, a fase de bondade pura é chamada de Sattvam Vishuddham. Vishuddham significa pura. Em bondade pura não há contaminação das 2 qualidades inferiores, a saber, paixão e ignorância. A forma do javali, portanto, sob a qual o Senhor apareceu, não é absolutamente do mundo material. Há muitas outras formas do Senhor, mas nenhuma delas pertence às qualidades materiais. Tais formas não são diferentes da forma Vishnu, e Vishnu é o desfrutador de todos os sacrifícios. Tem um verso lá da Bhagavad Gita que faz essa observação, né? O Bhoktaram Jagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Vamos lá, continuando. Os sacrifícios recomendados nos Vedas destinam-se a agradar a suprema personalidade de Deus. É apenas por ignorância que as pessoas tentam satisfazer muitos outros agentes, mas o verdadeiro propósito da vida é satisfazer Vishnu, o Senhor Supremo. Todos os sacrifícios destinam-se a satisfazer o Senhor Supremo. As entidades vivas que sabem disso perfeitamente bem chamam-se semideuses, divinas ou quase Deus. Uma vez que a entidade viva é parte integrante do Senhor Supremo,
É dever dela servir ao Senhor e satisfazê-lo. Todos os semideuses são apegados à personalidade de Deus. E para o prazer deles, foi morto o demônio, que era uma fonte de tormentos para o mundo. A vida purificada destina-se a satisfazer ao Senhor, e todos os sacrifícios executados em vida purificada chamam-se consciência de Krishna. Esta consciência de Krishna desenvolve-se através do serviço devocional, como se menciona claramente aqui. Shila Prabhupada aqui já. Bom, eu já tinha feito então as minhas reverências ao Bhagavatam e aos Bhagavatas. Oi, Otávio Daniel, seja bem-vindo, Hare Krishna. Então vou ousar aqui comentar um pouquinho e sempre me socorrendo de vocês, que eu peço que, por favor, bondosamente, tragam também suas percepções, seus comentários. E claro, quem quiser também fazer alguma pergunta, eu vou tentar responder. Mas então vamos aqui agora tentar ampliar um pouco o campo de percepção, de visão, desse maravilhoso significado de Shila Prabhupada, né? Vou ler aqui o verso novamente. Deva uchuhu namo namaste kila jagyatantave stito grihitamala sattva-murtaye jistya hatoyam jagatan aruntudas tatpada bhaktya vayan isha nivritaha. Os semideuses disseram ao Senhor: todas as reverências a vós. Sois o desfrutador de todos os sacrifícios, e assumistes a forma de javali em bondade pura, com o propósito de manter o mundo. Afortunadamente para nós, este demônio, que era um tormento para os mundos, foi morto por vós. E nós, portanto, ao Senhor, estamos à vontade, com devoção a vossos pés de lótus. Então nós temos aqui os semideuses fazendo ali reverências à suprema personalidade de Deus na forma de um gigantesco místico javali, né? Que com suas presas primeiro suspendeu a terra que estava afundando, indo para assim regiões profundas do oceano causal, Garbhodaka, em razão do peso que Hiranyaksha estava ali colocando no nosso planeta. E aí apareceu então a Varahadeva, não é isso? E o interessante é que os semideuses oraram a Deus, a Krishna, quando eles estavam atônitos com as ações de Hiranyaksha. Então Hiranyaksha, com as ações de Hiranyaksha. Então o Hiranyaksha é combatido por essa forma transcendental do Senhor Vishnu. Vishnu porque Krishna sempre tem que trabalhar nesse mundo, ele o faz a partir de Vishnu, que é ali um aspecto de Krishna. É Krishna no escritório, trabalhando. Porque Krishna mesmo, ele está de férias no plano do absoluto, sempre desfrutando de relacionamentos amorosos com os gopas e as gopis, né, os vaqueirinhos e as vaqueirinhas do mundo espiritual, de Goloka Vrindavana. E todos os seus associados. Mas enfim, então, os semideuses, eles, após terem atendido os seus pedidos para que alguma coisa acontecesse para combater Hiranyaksha, eles estavam ali fazendo suas preces de agradecimento, reverenciando a suprema personalidade de Deus. Sempre reverenciando a suprema personalidade de Deus. Porque os semideuses, eles são devotos. Mas são devotos que ainda não alcançaram. Aqui no significado, Srila Prabhupada fala sobre bondade pura, Vishuddha Sattva. Eles ainda não alcançaram uma plataforma espiritual de total pureza. Então, são devotos, mas eles estão empenhados em servir Krishna, ajudando o Senhor Supremo
na administração das demandas do universo material. Tá? Acho que o ponto aqui que eu quero enfatizar, eu já mencionei, é isso. Eles estão sempre conectados com Krishna, eles são devotos. Eles compreendem a posição de Krishna, adoram Krishna, servem Krishna, mas ainda eles têm alguns anseios materiais. Mas estão ali na jornada e estão ali servindo Krishna. Claro, Prabhupada ele veio trazer um conceito de espiritualidade que é exatamente além do conceito de uma vida de semideus. Tá? Prabhupada veio assim, outorgar todas as bênçãos para o desenvolvimento de Prema Bhakti. Claro, está distante, é um grau de consciência muito distante, mas que é obtenível se seguirmos passo a passo os ensinamentos de Prabhupada, o exemplo de Srila Prabhupada, que é o exemplo de Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatara da era de Kali, e que veio exatamente se comportar como um devoto de Deus, ensinando assim de forma prática quais são os valores, quais são as atividades prezadas por um devoto puro da Suprema Personalidade de Deus. Então a gente tem essa referência. E nós temos o Sadhana Bhakti, que é a disciplina que vai promovendo gradualmente o desenvolvimento da consciência para que se estabeleça uma consciência pura, tá? Sem nenhum tipo de anseio material. É interessante, Prabhupada, a última linha, a última frase de Prabhupada no seu significado é: esta consciência de Krishna desenvolve-se através do serviço devocional, como se menciona claramente aqui. Então, olha só, a disciplina do Sadhana Bhakti, que é o serviço devocional já, o estágio preliminar do serviço devocional, é o que vai nos conduzir ao serviço devocional puro. Então, é uma disciplina importante e que deve ser praticada para que se possa alcançar os resultados. Se você deseja realmente servir amorosamente a Suprema Personalidade de Deus, então não há outra maneira a não ser seguir o Vaidhi Bhakti ou Sadhana Bhakti, essa disciplina que é estabelecida e que é adaptada para nós, seres kaliuguescos, que nascemos na Kaliuga, e que, portanto, precisamos dessa orientação. E mediante essa orientação, ainda que esteja muito longe uma consciência em Prema Bhakti, devoção pura, mas a gente vai percebendo que a gente caminha e que os nossos passos eles são firmes e que eles trazem resultados efetivos internamente, entendeu? E aí sim, lá no início do significado, Prabhupada fala é o pulo do gato na compreensão da espiritualidade, é entender a influência dos modos da natureza material. Uma pessoa que está numa jornada da espiritualidade, se ele não entender que existem essas energias que predominam e que estão emoldurando todas as atividades e tudo que existe no mundo material, fica muito difícil se conseguir controle da mente e, consequentemente, controle dos sentidos. A gente precisa controlar os sentidos. Para controlar os sentidos, você tem que controlar a mente. Não é isso? E para controlar a mente, você tem que entender as influências de Tamaguna, Rajaguna e Sattva-guna. Os três modos da natureza material: ignorância, paixão e bondade. Toda atividade, ela tem influência desses três modos. E olha que interessante, Prabhupada menciona que
a Sattva-guna, que é a bondade, ela ainda é material. E que além de Sattva-guna tem Vishuddha-sattva, que é exatamente a energia de bondade pura que predomina no mundo espiritual. Mas nós devemos buscar atingir Sattva-guna, um estado de consciência mais elevado, de mais pureza. Mas ainda assim, ainda que nós consigamos estabelecer-nos sob a influência de Sattva-guna, porque nós estamos no mundo material, algum resquício de Tamaguna e Rajaguna, ele vai nos afetar ainda. Por exemplo, a gente tem que dormir. Nosso corpo, nós almas não precisamos dormir, mas o corpo material ele precisa do descanso. E aí nesse momento a gente fica sob a influência de Tamaguna, inevitavelmente, entendeu? Então toda bondade no mundo material, de alguma forma, por mais que estejamos influenciados por Sattva-guna, por bondade, modo da bondade, ainda assim tem ali uma influenciazinha de Rajaguna ou Tamaguna, não tem jeito. E esses três modos da natureza material, eles atuam simultaneamente, tá? Mas claro, você pode fazer com que um predomine mais, exatamente. E o Bhagavad Gita, por exemplo, isso é muito enfatizado, sobre a importância de nos elevarmos à plataforma de Sattva-guna. E como assim? Como se dá isso? Estabelecendo princípios importantes. Como, por exemplo, buscar levantar cedo, para fazer uma prática meditativa, no Mahamantra, Hare Krishna. Ao acordar, você já imediatamente procurar se conectar com Deus, agradecendo aquele momento de despertar, pedindo a Deus proteção para que você possa cumprir com a sua disciplina, com seus votos. Você se banha, você se conecta já em consciência com Krishna, você faz uma meditação. Aí você fez a sua meditação, aí você conecta o Srimad Bhagavatam. Faça uma leitura do Srimad Bhagavatam, das Escrituras. De manhã, Bhagavatam sempre é recomendado. E conecta com as mídias que a ISKCON está aí oferecendo para você poder ouvir o Bhagavatam. Depois você vai ter que tomar o café da manhã. Então você pega aqueles alimentos que você tem na sua despensa e você imediatamente medita em Krishna para fazer uma preparação na qual você, primeiramente, você vai oferecer a Krishna, porque ele é o Bhoktaram Jagya Tapasan, não é verdade? Ele é o desfrutador supremo de todos os sacro ofícios, né? Os Jagyas, né? Os deveres sagrados e também todas as austeridades. Então, assim, com essa consciência, você oferece a Krishna um alimento e depois de oferecer a Krishna, sim, você vai poder alimentar seu corpo e alimentar-se como alma espiritual, que é a prasada. Então, ou seja, toda essa disciplina, ela é uma disciplina que eleva a consciência, nos coloca numa plataforma de sattva, vegetarianismo, não é isso? Então, ou seja, essa é a característica do mundo material. A gente tem que lidar com os três modos da natureza material. Daivi, Riesha, Guna, Mai, Mama, Maya, Duratyaya, Maneva, Je, Prapadyante, Mayanetam, Tarantite. Krishna explica no segundo capítulo da Bhagavad Gita que essa energia dos três modos, ela é a Daivi Prakriti. É uma energia divina, entendeu? Daivi, Riesha, Guna, Maya. Essa minha energia divina, ela é constituída dos três gunas. Tá? Então, consequentemente, o mundo material está com essa influência. Não tem jeito, essas energias estão aí pairando no ar. Tá? Não tem para onde correr. Mas vamos tentar nos conectar naquela que é mais elevada. Tá? E para isso, exige-se um esforço. E esse esforço sendo empreendido, os resultados virão. Krishna fala muito na Bhagavad Gita sobre cultivo de virtudes. Tá?
Então são valores importantes que devem ser cultivados, que vão expandindo a nossa consciência, que vão elevando a nossa consciência para a plataforma de Sattva-guna. E ainda que, não tem jeito, a gente não vai conseguir se livrar completamente das influências de Tamaguna e Rajaguna. Mas ok, você já consegue pegar o touro pelo chifre, entendeu? Você consegue, em Sattva-guna, com o modo da natureza de Sattva, de bondade predominando, você consegue conduzir sua vida espiritual com muito mais tranquilidade. Tá? Então, e sim, e isso vai nos impulsionar para que se obtenha a bondade pura. Tá? Otávio, obrigado aí por você estar postando aqui um verso importantíssimo, né? E um verso que faz parte do Chatusloka, do Bhagavad Gita. Sundarangi, Hare Krishna, bom dia, reverências também. Eu já vou me reportar aqui a sua postagem, tá, Otávio? Então, continuando. Mas eu acho que é pertinente já trazer essa citação sua, né? Capítulo 10, verso 9. Matitama gata prana bodayanta parasparam katayantas chaman nityam tushanti charamanti cha. Que é os pensamentos da tradução, né? Os pensamentos dos meus devotos residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros, tá? E conversando sobre mim. Isso daí é a receita para ingressar, né, no caminho de Sattva-guna, de bondade, tá? De ocupação no serviço devocional, sempre pensando em Krishna, conversando sobre ele, a partir do que é da associação. Importante, um valor muito importante que esse verso traz é a associação com devotos. Né? Devotar a vida a Krishna. Né? Estar sempre falando sobre Krishna, conversando sobre esses tópicos transcendentais de Krishna. Então essa é a maneira através da qual a gente vai recondicionando a nossa vida. Estamos no que se chama de numa proposta de vida de almas condicionadas. Condicionadas pelo quê? Pela proposta materialista. Prabhupada, ele cunhou, né, essa expressão, né, de almas condicionadas, porque a gente está condicionado a essa existência material que nos limita e que não promove uma sensação de conforto na própria existência, porque tem sempre algum tipo de ansiedade. Em razão que dos nossos medos do amanhã. E, sobretudo, do medo que? Da finitude. Encontrar com a morte. Então, em razão dessa ignorância, porque a morte não existe, na verdade, né? Todos somos almas eternas. Na verdade, a morte se constitui simplesmente numa troca de corpos, né? Uma troca de roupas, digamos assim, porque o corpo é como uma roupa da alma, é um invólucro da alma. E no momento da morte, a alma, ela transmigra e vai transmigrar para um próximo corpo, uma próxima vida, dando sequência às expectativas, o cultivo que nós realizamos na vida anterior. Né? Então, por exemplo, esse meu corpo agora é o resultado final da minha última vida. E eu estou aqui agora pré-moldando minha próxima existência. Tá? Mas Bhakti propõe o quê? Que a gente consiga se livrar do ciclo de nascimentos e mortes. Tá? Porque a existência material, ainda que você possa ter assim, uma experiência fantástica de vida, muito opulenta, com muitas facilidades, e até com alguma religiosidade mundana, onde você mantém uma vida de retidão, de moralidade, de ética e tudo mais, mas se não tiver a compreensão da meta última da vida, se não tiver a compreensão de que esse mundo é transitório, se não tiver a compreensão de que nossa identidade verdadeira é de almas espirituais eternas,
você vai ficar no samsara do mesmo jeito, vai ficar preso a esse mundo, entendeu? Então, a proposta de Bhakti é exatamente obter o passaporte da liberdade através do serviço devocional prático à Suprema Personalidade de Deus. Então, voltando aqui à questão da bondade, né? Então a gente vai, né, gradualmente cultivando uma disciplina que vai, assim, dando direção para o serviço devocional de forma prática. Até que esse serviço devocional, que é um estágio do serviço devocional, ele internaliza. E a gente passa, então, a viver realmente para a vontade do Senhor Supremo. Que seja feita a vossa vontade, não é assim que fala aquela expressão bíblica, não é isso, cristã? Que seja feita a vossa vontade. Um devoto, ele vive para dar prazer a Deus, entendeu? Esse é o ponto. Então, por exemplo, fazer aqui para tentar contextualizar mais o estágio da prática do serviço devocional do Sadhana Bhakti. Uma pessoa que faz um determinado curso acadêmico ou está fazendo uma faculdade, universidade, para medicina, por exemplo, para direito, onde pretende atuar como advogado, né, ser bacharel e depois advogar. A pessoa, ela fez o curso de medicina ou de direito e, em determinado momento, ela vai fazer um estágio. Através desse estágio, ela começa a lidar de forma prática com as condutas daquele tipo de atividade, daquele tipo de ofício, entendeu? E ali ela tem uma referência, né? Onde ela está, por exemplo, na residência hospitalar, e ela fica ali como que um assistente dos médicos que já estão ali já graduados, né? Tarimbados, e vai se ambientando com aquele tipo de atividade. A mesma coisa no caso do curso de Direito. O aluno, ele vai para um escritório modelo e começa a fazer fórum, a acompanhar processos, a fazer peticionamento. Então, ele está orientado para uma prática. E aí depois aquilo vai se internalizando e a pessoa passa a ela estar apta para exercer a função independentemente. Entendeu? Então, da mesma forma, o serviço devocional, ele tem as suas regras, suas regulações, a sua disciplina, porque isso vai internalizando e chega um ponto que a gente finalmente, a nossa consciência, ela só consegue pensar em Deus, entendeu? Então, Bhakti Yoga se notabiliza por uma disciplina que a gente está o tempo todo buscando se lembrar de Deus, desde o momento que acorda até a primeira atividade que a gente vai fazer, meditativa, depois no ato de se alimentar, no ato de se relacionar com as pessoas. Em todo o tempo todo a gente está buscando o quê? Botar Deus no centro da nossa vida. Então é assim que funciona. Então por isso a gente chama de Sadhana Bhakti, que é o serviço devocional prático, entendeu? É um estágio do serviço devocional. Depois isso internaliza e aí você fica já, a sua consciência ela já está moldada, aí você sai do estágio, daquela condição de alma condicionada, materialmente condicionada, e você se recondiciona para o serviço a Deus. Ok? Agora, aqui tem uma citação muito importante de Srila Prabhupada, que ele começa no segundo parágrafo do seu significado. Otávio Daniel, obrigado, tá? Esse verso que você trouxe foi bastante pertinente, muito legal. Vocês também, demais aí que estão acompanhando, seja aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, por favor, podem trazer seus comentários, sempre são muito bem-vindos e ajudam bastante a gente expandir aí a nossa percepção desses tópicos transcendentais, né, espirituais. Então, Prabhupada fala assim, começa no seu segundo parágrafo aqui, os sacrifícios recomendados nos Vedas destinam-se a agradar a Suprema Personalidade de Deus. O Otávio comenta aqui, e essa aptidão no estágio
é apenas para o básico, tanto nas profissões como na vida devocional. Quem se capacita nesse básico deve continuar evoluindo para o aperfeiçoamento, para a evolução completa. Perfeito, exatamente. Já vai te dar um start, né, para você conseguir entender o ambiente, entender alguns mecanismos, algumas ferramentas, mas depois tem que ter a dedicação, o aprofundamento. Excelente, muito bom, isso aí. Oi, Thaís. Hare Krishna. Bom, vamos lá. Nila Madhava, que está aqui presente. Hare Krishna, está com o Thaís Gonçalves. Nila Madhava, lá de Niterói. Como é que está o pessoal aí? Ontem não tivemos ninguém no nosso Gora Purnima. Sentimos falta de vocês de Niterói. Essa turma bacana. Foi um evento fantástico. Bom, mas vamos lá, continuando aqui. Então, esse ponto aqui, Prabhupada fala, é porque as escrituras védicas, elas trazem, assim, caminhos para se alcançar objetivos espirituais, tá? De modo que a pessoa, por exemplo, uma pessoa materialista, ela possa, através do Karma Yoga, tá, dar uma direção para a sua vida. Ela está desejosa de obter benesses materiais, mas ela, seguindo a orientação dos Vedas, ela faz com que ofereça frutos das suas atividades para Deus, tá? Mas existem também sacrifícios para os semideuses, entendeu? Assim como, por exemplo, a gente tem na tradição cristã, a gente vai na igreja, aí tem lá Jesus Cristo, que é como que o Filho de Deus, aquele que é o protagonista da missão cristã, mas tem os santos também. Aí tem Santo Antônio, salvo engano, é o casamenteiro, não é isso? São Sebastião, São Jorge, que é o protetor. E aí existem os fiéis dos santos, que as pessoas, na medida em que elas têm algumas demandas mundanas, elas vão recorrer lá aos santos para pedir abrigo, pedir que se consiga um determinado objetivo da vida material, né? Eu estou precisando da proteção disso aqui, eu estou precisando... Enfim, diz que tem até o São Roque, que protege de ataque de cães ferozes. Você fala 3 vezes São Roque, São Roque, São Roque. Quando você estiver andando na rua, você recorre ao São Roque para poder se proteger de um cachorro meio, entendeu, destemperado. Enfim, então da mesma forma, existem os semideuses, que são, como eu já disse, administradores do universo material, que auxiliam Krishna na administração do mundo material, e que podem ser acionados para a obtenção de algumas benesses materiais. Mas, em última análise, esse não é o objetivo. O objetivo é se atingir, né, se buscar satisfazer a fonte de geração de tudo que existe. O Big Boss da existência de tudo que existe, que é Krishna, né? A suprema personalidade de Deus. Como eu já mencionei aqui, é o Deus Supremo, é aquele que é a fonte de tudo. Como Krishna menciona lá na Bhagavad Gita, no verso anterior ao que o Otávio Daniel mencionou aqui, trouxe para a gente, o Matita Magata Prana, o verso 8, que também é um dos 4 principais versos da Bhagavad Gita, ele fala Han Sarvasya Prabhavo Matas Sarvam Pravartate. Ou seja, Krishna está falando ali na primeira pessoa, tá? Eu sou a fonte de geração de tudo que existe, dos mundos espirituais e dos mundos materiais, tá? Tudo emana de mim. Matas Sarvam Pravartate. Tudo emana de mim. Então, sabendo disso, a gente se dirige diretamente ao Big Boss do mundo, da existência toda, da totalidade da existência, tá? Se você conhece o presidente de uma empresa, se você conhece o diretor-chefe, se você conhece o CEO da empresa, o dono da empresa, claro, você vai se relacionar bem com os demais, com diretores, com ali os demais funcionários, tá? Mas você tem um contato direto com o dono,
Então pronto. É mais simples, na verdade. Então, da mesma forma, a proposta dos Vedas, do Vedanta Sutra, inclusive, a conclusão dos Vedas é que tudo deve ser vertido, tudo deve ser oferecido para quem? Para a suprema personalidade de Deus, porque ele é, em última análise, o objetivo último de tudo que existe, entendeu? É a gente estabelecer uma conexão através de atitude amorosa com a suprema personalidade de Deus, tá? Bhoktaran Jagya Tapasan Sarva Loka Maheshwaram Suridan Sarva Bhutanam Gyatvaman Shantim Richati. Gyatvaman Shantim Richati. Que quer dizer esse shloka? Bhoktaran Jagya Tapasan, eu já falei um pouquinho antes aqui, sobre essa primeira linha desse mantra, que fala que Bhoktaran é o desfrutador, Jagya, de todos os sacrifícios, os deveres sagrados, tá, gente? Sacro, ofícios. E Tapasan, de todas as austeridades. Aqui, Kunti, aqui estou com a camisa do Ratha Yatra. Você que sabe da importância do Ratha Yatra, a Kunti, com Shri Baladeva, que são os organizadores desse grande festival externo, do maior festival externo do movimento Hare Krishna. Eles já prepararam as nossas camisetas do Ratha Yatra, eu já adquiri a minha, já estou aqui com ela. Ratha Yatra 2025, que vai acontecer em julho, tá? Fantástico, gente. Você que está ouvindo aí de qualquer lugar do Brasil, vem porque esse festival é maravilhoso. Mas enfim, voltando aqui ao ponto, então, o Bhoktaran é Krishna. Krishna é a meta última de todos os Vedas, de todo o conhecimento que está nos Vedas. Então não percamos tempo querendo satisfazer o santo A, santo B, santo C. Vamos verter as nossas ações, nossas condutas diretamente para pedir, claro, obviamente. Não é que a gente está capacitado a isso, né? A gente não está com essa bola toda. Mas a gente, na humildade, servindo o mestre espiritual, aí a importância de Srila Prabhupada. Porque através do princípio da vida devocional, é o princípio que dasa no dasa, servo do servo do servo do servo de Deus. Então, Prabhupada, ele é esse servo de Deus que veio e nos deu abrigo. Aí agora é com a gente. Um esforço contínuo, né? Como fala na Bhagavad Gita, né? Vida espiritual Jagya, Vairagya. Né? Prática constante do Jagya e cultivo do desapego. Desapego o quê? Das coisas materiais que são transitórias e temporárias. Estabelecer uma consciência naquilo que é real, que é o que é espiritual. Né? Então, em última análise, é isso. A gente tem que empreender em favor da Suprema Personalidade de Deus. Esse é o recado que está aqui deixado por Srila Prabhupada no seu significado, aqui no Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 19, versos 29 e 30, tá? A vida purificada destina-se a satisfazer ao Senhor, e todos os sacrifícios executados em vida purificada chamam-se consciência de Krishna. Então é isso, consciência de Krishna é você colocar Deus na tua vida ali direto, no centro da sua vida. Então tudo que você faz sempre em consciência de Deus. Tendo esse parâmetro, né? Como é que eu posso satisfazer Deus no meu estudo, no meu trabalho, na minha casa, na minha relação com os meus amigos, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu cachorro, com tudo, entendeu? Tudo. Deus ali no centro, sempre prezando os valores divinos da existência para você fazer com que esses relacionamentos sejam relacionamentos sólidos e mais puros possível. É o grande desafio, né? É um grande desafio. Então, Vila Madhava assistiu então, né, o Gora Purnima pela internet, que legal, bacana. Mas aí vocês têm que pegar uma vanzinha, juntar essa turminha num evento dessa relevância e vem aqui participar presencialmente. Muito importante, tá? Muito importante. E as reuniões também presenciais, elas são bem interessantes, bem importantes também, tá?
A Patrícia, né, que é Karuna Maí, agora, não é isso? Devidas, ela também não veio. Normalmente ela vem. E ela também não veio ontem. Não vi nenhum de vocês. Mas, enfim, saudade de vocês. Esperando que possam vir aí participar presencialmente de algum próximo festival de domingo, enfim. Domingo agora vai ter um festival bem interessante, com a presença ainda do Ramaputra Dasa e também da sua esposa, Shri Damodara Devidasya. E, enfim, tá aí o convite, né? Bom, vocês são de casa, não é isso? Gente, vou ficando por aqui. Agora, quero me reportar a vocês. Aqui, até agora, só o Otávio que trouxe peraí, aqui o Mary Krishna está perguntando quando vai ser o Ratha Yatra. O Ratha Yatra vai ser em julho. Kunti teve aqui, deixa eu ver se ela pode trazer essa informação. É no final de julho, tá? Depois a gente passa a data certinha. E aqui o Marcelo Magalhães, qual a maior das austeridades que podemos seguir para blindar nosso corpo contra tudo que pode nos atingir? Então, o Jagya da era é Sankirtana, tá? É o canto congregacional dos santos nomes de Deus. Estar unido com outras pessoas, devotos, e cantar congregacionalmente os santos nomes, é o chamado Kirtana, tá? Os Harinamas também são muito... inclusive, domingo agora, se Krishna permitir, com a bênção de Krishna, o Senhor Indra vai segurar as nuvenzinhas dele e vai permitir, porque existe uma previsão, parece de chuva à tarde no domingo, mas parece que de manhã não. Nós estamos com o Harinama marcado para esse domingo. Harinama Sankirtan Jagya aqui, depois do Gora Purnima, a gente fazer a atividade principal do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que é cantar os santos nomes de Deus pelas ruas, como ele fazia. E é o que a gente vai fazer ali do Leblon ao Arpoador. Todo mundo está convidado. Concentração às 9h45 da manhã, em frente ao Hotel Janeiro, ali na Avenida Delfim Moreira, Leblon, entre os postos 11 e 10 do Leblon, os postos de salvamento. Bem em frente, o hotel fica na esquina da Delfim Moreira, ou seja, da Praia do Leblon, com a Avenida Bartolomeu Mitre. Vai sair, meu amor? Ah, tá. Com a Bartolomeu Mitre. Então, o que acontece? Que ela vai puxar o vaso aqui e ia cair o meu smartphone. 9h45, concentração para a gente começar por volta de 10h15, o cortejo sai, levando os santos nomes. Então, Marcelo, esse é a principal austeridade, que na verdade é uma austeridade que vira depois um néctar, tá? É muito nectário você fazer esse tipo de austeridade, de caminhar levando o santo nome, cantando e atingindo outras pessoas, convidando para irem ao templo. Agora, claro, tem várias outras ferramentas de Bhakti que tem esse objetivo de também nos dar fortalecimento para a nossa jornada espiritual. Acordar de manhã para fazer a Japamala, tá? Se logo acordou, se banhar, tá? O ideal. Se possível, fazer a japa de manhã. Eu tenho dificuldade, nem sempre eu consigo cantar minha japa toda de manhã, devido a vários compromissos, né, da vida, enfim, coisas de casa, coisas de trabalho, família, né, enfim, tudo. Mas eu procuro cantar o máximo possível de voltas de manhã. Então essa é uma austeridade muito importante. Acordar, primeira coisa, Japamala, entendeu? E se possível depois, Bhagavatam, tá? Assistir uma live, ou então você mesmo lê o Bhagavatam, tá? Então tudo isso são maneiras que você vai blindando contra tudo e contra todos, tá? Desse mundo material. Mas sem dúvida, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, congregacionalmente, é o Yuga Dharma, é o sacrifício da era, entendeu? É a atividade mais importante da era. E a partir daí, se você consegue fazer isso com regularidade, aí você vai ter estímulo para cantar sua japa, você vai ter estímulo para uma leitura regular, porque uma coisa puxa a outra. É aquela coisa, você ler as escrituras, o significado de Prabhupada, isso te estimula as práticas devocionais.
E as práticas devocionais, uma estimula a outra, é um combo de coisas que vão todas elas nos fortalecendo. Mas o principal, o Yuga Dharma, se chama Harinama Sankirtana Jagya, que é o canto congregacional dos santos nomes de Krishna. Legal? Ademas, chegou aí, Hare Krishna. Ademas, no nosso próximo encontro aqui do Prabhupada Roots, eu vou propor o estudo daquele versículo da Bíblia que você postou, tá? Muito legal. Eu vou aqui porque tem muita Bhakti ali introduzida naquilo, né? Completamente Bhakti. Sobre certas condutas, né? Os cuidados e... Bom, vamos lá. Nessa próxima segunda-feira vai ser aquele versículo ali, o nosso estudo, tá? Objeto de estudo. Bom, gente, porque eu gosto muito de fazer esse paralelo, tá? Do conhecimento que tem na Bíblia, tanto na vertente evangélica quanto cristã, quanto também, por exemplo, no Espiritismo de Allan Kardec. A gente encontra, assim, muitas convergências, né? Impressionante, né? Porque, na verdade, todo conhecimento espiritual, ele se oriunda de uma única fonte, que é Deus. E Deus é conhecido por muitos nomes, então, equivocadamente, muitas doutrinas pensam que eu sou adorador de Alá, aquele que deve ser desvendado, e está pensando que Alá não é Krishna. Tem muitos que pensam que meu Deus é Jeová, que é o Todo-Poderoso. E não entende que Jeová, na verdade, assim como outros até pensam que Krishna é diferente de Alá e de Jeová. Não, está se tratando do mesmo ser supremo, está todo mundo falando da mesma coisa. Apenas com pegadas diferentes, entendeu? Porque Deus é muito misericordioso e Ele oferece muitos caminhos, Ele oferece muitas linguagens, entendeu? Diferentes idiomas para que Ele possa acessar diferentes pessoas com diferentes linhas de pensamento, experiências de vida, condicionamentos distintos, entendeu? Então é isso. Mas em última análise, o conhecimento está totalmente conectado, todos eles se conectam, né? Agora, claro, desde que estejam sendo propagados através de fonte segura. Por exemplo, nós do movimento Hare Krishna, qual é a nossa fonte segura? Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ele traz o conhecimento através de uma sucessão discipular, né? Ele vem através de uma sucessão discipular e, consequentemente, o conhecimento chega até nós intacto, tá? E aí isso é importante também nas outras vertentes espiritualistas, religiosas, né? Que a Bíblia ela seja fomentada, propagada com a devida compreensão de cada versículo, de cada parábola, para que não haja desvios, ok? Bom, parece que... Quero ver, hein, Ademas? Vou estar te esperando, hein? Tá dizendo aí que vai vir? Tô te esperando, hein? Beleza? Então, ninguém comentou mais nada. O pessoal do Instagram hoje está meio tímido. Não tivemos, assim, nenhum comentário mais, eu digo, sobre o aspecto filosófico. E o Marcelo já deu aqui a dica, que é a hora da gente glorificar os devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna. Teu aniversário vai ser na segunda, irmão? Ou é hoje? Vamos celebrar isso, então, debatendo sobre Deus, né? Como Otávio Daniel trouxe aquele verso, né? Os pensamentos dos meus devotos residem em mim. Eles estão sempre conversando sobre mim, iluminando-se uns aos outros, falando sobre mim, conversando sobre mim. Segunda-feira? Pô, irmão, pelo amor de Deus, que legal. Hare Krishna. Jai Assi 110, Hare Krishna. Jaya. Então, gente, o Otávio trouxe aqui uma questão. Quando se levanta uma bandeira que visa derrubar outras bandeiras que seguem o mesmo objetivo, não é devoção, é falso ego. Excelente, Otávio. Para sabermos separar o joio do trigo, devemos estar em padrão de seva. Excelente comentário. É isso, como é que eu vou criticar negativamente um irmão que está conectado com Deus através de uma outra vertente que não a minha? Tudo certo. É a maneira através da qual ele está se desenvolvendo, ele está estabelecendo a sua conexão com Deus. Então isso precisa ser estimulado. Srila Prabhupada
sempre, Prabhupada lidou com diferentes líderes de diferentes linhas espiritualistas, não é verdade? Então, por exemplo, ele lidava com judeus. Ah, você é judeu? Ah, você segue ali enfim, a escritura da Torá, não é isso? Então, seja um bom judeu. Ah, você é um muçulmano que segue o Alcorão? Ah, seja um bom muçulmano. Entendeu? Ah, você é um cristão? Opa, siga a Bíblia, os ensinamentos de Cristo. O Prabhupada, inclusive, falava, Jesus Cristo é o meu mestre. Olha só que interessante. O Prabhupada se colocava na condição de discípulo de Jesus Cristo. Tá? Então, ou seja, se você está numa vertente espiritual, se aprofunde, vai com tudo, procure realmente aquele abrigo, entendeu? Isso tem que ser prezado, preservado e prezado pelos outros. Não dá para a gente achar que ele não segue a minha fé porque o meu Deus é Krishna. Não, Krishna, existe um único Deus. Ele tem muitos nomes, um dos nomes dele é Krishna, mas ele se chama também Alá, Jeová, como eu disse, diferentes nomes que adjetivam suas ilimitadas qualidades. Então, realmente, não tem como você estar achando que está avançando espiritualmente se você não consegue entender que o teu irmão que está numa outra fé, ele é o teu irmão que está numa outra fé, mas ele também está no caminho de Deus. Tá? Mas, enfim, então, essa abordagem da gente pegar elementos de outras escrituras à luz dos Vedas é muito legal. Tá? É muito legal. Jaya, então, gente, obrigado aí por vocês estarem aqui, muito bacana. Obrigado a vocês que trouxeram seus comentários relevantes. Marcelo, Otávio Daniel, também, basicamente, né? Hoje foi o Otávio, o Marcelo, mas claro, todos vocês que participaram, Mary Krishna, enfim, todos os demais aqui do nosso Anila Madhava, Vishwaguru Dasa, Hare Krishna Vishwaguru, tamo junto. E também a turma aqui do nosso Instagram, que ninguém trouxe nenhum comentário, mas tá tudo certo. Vamos em frente, vou ficando por aqui. Shila Prabhupada, Ki Jai, bom final de semana para todos, em consciência de Krishna, Hare Krishna. Haribo!